Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o professor José Torres e aqui nesse canal nós comentamos de uma maneira bem breve as lições da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD, tanto da classe dos adultos como da classe dos jovens. Então, nesse primeiro trimestre de 2022, nós vamos estar postando aqui nesse canal 13 lições relacionadas à classe dos adultos e 13 lições também relacionadas às aulas que serão ministradas na classe dos jovens. Na classe dos adultos, nós estaremos dando início a uma lição com 13 estudos relacionados à supremacia das Escrituras Sagradas. Então, vamos estudar a sua autoridade, a sua inspiração, a sua infabilidade. Nós vamos estar estudando a sua estrutura. Na verdade, a disciplina Bibliologia trata de todos esses aspectos relacionados com as Sagradas Escrituras, tanto a teologia bíblica, que estuda a Bíblia Sagrada, como a teologia histórica, que estuda os eventos paralelos que ocorreram dentro dos registros sagrados da Bíblia. Então nós estaremos comentando sobre essas verdades, sobre esses assuntos. E a nossa primeira lição, ela trata da autoridade das Sagradas Escrituras, autoridade da Bíblia. É bom, nós já comentamos que esse nome Bíblia, na verdade, ele não está dentro do cânon sagrado, porque esse termo ele vem do plural Bibron, que significa o que? Uma coleção de pequenos livros. Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela contém 66 livros, divididos em 2 testamentos. O Antigo, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. Então, a junção desses 66 livros, nós chamamos o que? De Bíblia Sagrada. Então, uma coleção de livros sagrados unido em um só volume. Então, isso é o termo Bíblia. E quando nós falamos da sua autoridade, nós vamos ver que a autoridade na Bíblia está na própria pessoa bendita de Deus, que foi que revelou a sua palavra aos homens. Nós vamos ver que sem as Sagradas Escrituras nós não teríamos um conhecimento exato, preciso, verdadeiro de muitos assuntos da qual o homem questiona. Salvação, pecado, relacionado aos eventos futuros, sobre anjos, sobre igreja, sobre heresias, sobre demônios. Então, muitos assuntos nós vamos encontrar expresso dentro das Sagradas Escrituras. Então, através da revelação das Escrituras, nós temos um conhecimento amplo a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, a respeito da nossa própria existência e em relação ao nosso futuro. Então, o nosso texto ele está em Salmo 119, versículo 1 ao versículo de número 8. Nós vamos ver que a leitura bíblica relacionada a esse primeiro assunto, que está fundamentado na autoridade. Então, a autoridade
da Bíblia está na sua origem. Nós vamos ver que Pedro, escrevendo uma das suas cartas, a sua segunda carta, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque homem nenhum produziu a palavra profética, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo para que registrasse esses eventos, essas profecias, essas coisas para o nosso conhecimento, para que nós venhamos ter uma revelação completa de Deus. Sabemos que no início Deus se revelou através da sua obra. Os nossos primeiros pais, eles tiveram ali o privilégio de ter uma relação de comunhão com Deus, mas nós vamos ver que o pecado trouxe ali a quebra dessa comunhão, da qual os nossos primeiros pais foram ali expulsos do jardim, mas nós vamos ver que a revelação de Deus, ela é comum a todos os homens. O salmista, lá no Salmo 19, ele já nos esclarece, né, que o firmamento, né, anuncia o que? As obras das suas mãos. Então nós vamos ver que o céu declaram que Deus existe. Então não está bem nessa ordem, mas lá no Salmo 119, se você abrir, você vai ver, né, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia o que? As obras das suas mãos. Então nós vamos ver que até mesmo uma pessoa que não tem uma crença em um Deus único, em um Deus pessoal, ele sabe que a existência do universo, a existência da Terra, do planeta, né, do sistema solar que existe, isso é uma estrutura formada por um ser superior. Então nós vamos ver que a Bíblia revela que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vamos ver que pela sua própria criação, nós temos uma revelação de que Deus existe, de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E temos também a revelação da própria história. Então, os acontecimentos que têm ocorrido dentro da própria história mostra a existência de um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós vamos encontrar isso bem claro ali no livro do profeta Daniel, quando Deus desvenda o que o futuro dos reinos que se levantaria ali após o império ali dos caldeus, ali o império babilônico. Nós vamos ver que a profecia bíblica, ela se cumpre na sua totalidade, na sua integralidade, aquilo que é revelada ao profeta Daniel. E nós vamos ver muitos eventos profetizados no Antigo Testamento vão se cumprir no Novo, na pessoa bendita de Jesus, e muitos eventos de uma maneira muito clara, muito precisa, mostrando que Deus rege o que? A história, tudo está em suas mãos e tudo ocorre conforme a sua soberania, a sua vontade. E temos, além da revelação geral, essa revelação que vem pela a própria criação, né? A revelação pessoal que Deus se manifestou aos primeiros pais, nós temos uma revelação especial de Deus, que está relacionada o quê? Na sua palavra escrita, que foi manifestada, trazida aos homens, e na própria pessoa de Jesus, que é a palavra viva, que foi revelada aos homens. Jesus vindo a este mundo, trazendo o que? Uma redenção para toda a humanidade. Então, nesse primeiro tópico, sobre origem e revelação divina, é o que nós temos comentado aqui.
segundo tópico fala o quê? Das evidências da autenticidade da Bíblia. Então nós vamos ver a autenticidade da Bíblia está em toda a sua estrutura. Então nós vamos ver que por várias gerações Deus se revelou através das suas obras, através do universo, através da manifestação de Deus dentro da história, mas no período de 1600 anos, Deus começou a inspirar os homens para que a sua palavra fosse ali conhecida diante dos homens. Então, a autenticidade da Bíblia, nós vamos ver que num intervalo, no período de 1600 anos, foram escritos esses 66 livros. E desses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes, que viveram em épocas distintas, em situações adversas. Então nós vamos ver que em tudo isso, nesse período de 1600 anos, esses 66 livros, eles se harmonizam entre si. Não há contradição. Algumas vezes, há alguns erros de interpretação, alguns erros ali por parte do homem em tentar explicar algumas coisas fora de algumas regras dentro da hermenêutica, dentro do estudo sistemático das Escrituras. Mas a Bíblia Sagrada, ela mostra a sua autenticidade, mostrando que nesse período de 1600 anos, escrito por 40 pessoas diferentes, em contextos adversos, em pessoas que não se conheceram, que tinham uma ocupação social diferente, nós vamos ver que tudo isso há uma consistência dentro do seu conteúdo, daquilo que foi revelado, daquilo que foi escrito dentro das Sagradas Escrituras. Então nós vamos ver que alguns livros, eles foram escritos em circunstâncias difíceis. Das cartas de Paulo, algumas Paulo escreveu na prisão. Nós vamos ver que Josué, ele escreve o seu livro ali no fogo da batalha. Moisés vai escrever durante a peregrinação ali dos 40 anos no deserto, Nós temos alguns escritores que foram reis, enquanto que outros eram agricultores, tipo Amós. Então há uma diversidade, vamos dizer assim, de valores sociais entre esses homens, mas em tudo isso nós vemos a ação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela não se contradiz, porque essa inspiração que nós vamos estar estudando, postando em um outro vídeo, nós vamos ver que foi o que? Inspirada pelo Espírito Santo. Logo, essa inspiração do Espírito Santo é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida desses 40 homens, da maneira tal que aquilo que eles escreveram é a palavra de Deus. Por isso não há contradição, por isso não há divergência nos escritos, porque tudo foi inspirado, ali movido pelo Espírito Santo. É claro que cada um escreveu dentro da sua intelectualidade, dentro da sua linguagem. Então nós temos o contexto bíblico, o Antigo Testamento, ele escrito na língua hebraica, em alguns dialetos em aramaico, principalmente no livro de Daniel, de Esther, nós vamos ver isso. Mas o Novo Testamento escrito que no grego, não no grego clássico lá da Grécia, mas naquele grego que foi levado aos povos que foram ali dominados ali durante o Império Grego de Alexandre o Grande, da qual ele fez com que a língua grega fosse conhecida diante de todos os povos. Então essa língua nós chamamos o quê?
de koioné, não é a língua clássica, mas uma língua vulgar, da qual os homens eles conseguiam se comunicar dentro de todo aquele vasto império ali dominado pelos gregos, e depois essa língua ela também é mantida dentro do contexto do Império Romano. Então nós temos essas evidências internas e as evidências externas. Muito período da história ele vem confirmar muitas verdades, muitos relatos bíblicos. E nós temos muitos achados arqueológicos que vai comprovar a veracidade, a essa autenticidade das Escrituras. E no item 3 nós temos a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Então, um livro que foi escrito no período de 1.600 anos, que tem mais de 2.500 anos de história, é um livro que é sempre atual. É um livro, que sempre comove as pessoas, levam as pessoas a uma mudança de comportamento. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo, ela sendo manifestada ali quando as pessoas leem esse livro, quando as pessoas ouvem essa palavra. Nós vamos ver que a superioridade dela está, naquilo que ela transmite para os homens, mostrando que a sua revelação ela vem de Deus. Então, essa mensagem das Escrituras ela é poderosa, é poderosa para libertar o homem dos seus preconceitos, das suas vãs filosofias, das suas maneiras vãs de viver a uma nova vida revelada na palavra de Deus. Então, o propósito das Escrituras é revelar Deus aos homens, é mostrar o amor de Deus, o plano da salvação. A Bíblia está centrada na pessoa de Cristo, então aponta para Jesus, o nosso grande Redentor e Salvador, que veio resgatar a humanidade que estava perdida. Então o homem tem o conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras, que nos leva, meus irmãos, a conhecer ao Senhor e a viver de acordo com a sua vontade. Então a nossa primeira aula, de uma maneira resumida, ela trata disso aqui. Deus permitindo, eu espero vocês em uma próxima aula e também conosco ali, aprendendo ali de uma maneira juntos ali, de uma maneira ali, da qual todos nós estejamos unidos ali, aprendendo a palavra de Deus. Então que Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.